Olá, começa hoje o ano legislativo de 2016. A sessão solene do Congresso Nacional para a abertura dos trabalhos será logo mais às 3 horas da tarde, claro, com transmissão ao vivo pela TV Senado. E funcionários trabalharam desde cedo nos últimos preparativos para a cerimônia desta tarde. Congresso Nacional, manhã de terça-feira, 2 de fevereiro. Últimos ajustes para receber os convidados. Por esse tapete, as maiores autoridades da República se dirigirão até o plenário da Câmara para a sessão inaugural. Enquanto os principais personagens da cerimônia burilam os discursos que farão logo mais, funcionários da casa verificam detalhes do cenário para a cerimônia que representa o pontapé inicial dos trabalhos legislativos de 2016. Dúvida até o dia anterior, a presença da presidente da República foi confirmada. Acabamos de ter confirmação oficial da Casa Civil de que a presidente da República virá pessoalmente entregar a mensagem ao Congresso Nacional. E de resto, estamos posicionando já o batalhão que será passado em revista, já estão, toda a infraestrutura já está pronta. O tempo, a princípio, a previsão é só 30% de chance de chuva, então acho que temos uma boa chance aí de conseguir fazer a cerimônia externa, que é mais bonita, embora, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o que se passa dentro do plenário. Vamos conversar agora com o repórter César Mendes, que está no Salão Negro do Congresso Nacional e tem mais informações sobre a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Boa tarde, César. Olá, Antônio. A movimentação é grande desde cedo aqui na rampa que dá acesso ao Salão Negro. Nesse momento, as tropas da Marinha estão se posicionando aqui e a expectativa é grande com o anúncio da vinda da presidente Dilma Rousseff pessoalmente aqui para a abertura dos trabalhos legislativos. Espera-se que na fala presidencial sejam tratados temas como o ajuste fiscal, a volta da CPMF, a reforma da Previdência e o combate ao Zika vírus. Nós conversamos mais cedo com a senadora Gleisi Hoffmann, uma das principais senadoras da base de sustentação do governo aqui no Congresso. A presidenta vem reforçar a importância do Congresso nas medidas que nós temos que tomar para recuperar a economia do país. Pedir a todos o apoio, não para ela, não para o governo, mas para o Brasil. E penso que isso reproduz muito o que ela tem falado, que quer fazer o diálogo, quer construir juntos uma saída de recuperação da economia. Então eu avalio de grande importância e acho que isso pode mudar muitos rumos das discussões aqui dentro. E ontem à noite, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já teve agenda oficial. Ao lado do vice-presidente, senador Jorge Viana, Renan se reuniu com governadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu nesta segunda-feira 25 representantes dos estados e do Distrito Federal, entre governadores e vice-governadores. Na véspera da abertura dos trabalhos do Congresso, eles vieram pedir atenção especial dos parlamentares à pauta de interesse federativo, com o objetivo de retomar o crescimento das economias locais. A primeira proposta solicitada pelos governadores é a proposta de emenda à Constituição 159 de 2015, que permite a utilização de 75% dos depósitos judiciais em que o governo é parte para pagamento de precatórios e permite a utilização de 40% dos depósitos judiciais em que o governo não é parte, também para o pagamento de precatórios. O objetivo é a retomada do desenvolvimento, para que os estados possam voltar a se desenvolver. Nós precisamos fazer uma renegociação das dívidas com o alongamento do prazo de pagamento dessas dívidas para que sobre recursos para investimentos. Os estados e municípios têm um papel muito importante do ponto de vista político, ajudando também em reformas estruturantes que o país precisa e, de outro lado, sendo aí indutores do desenvolvimento. A PEC já foi aprovada por unanimidade na Câmara, está aqui no Senado e ela tem importância, primeiro, para cumprir determinação judicial. Ou seja, ela possibilita os recursos exclusivamente para pagar precatório, exclusivamente, alimentar e não alimentar. Então, cumprir determinação judicial, inclusive com prazo
até 2020. A segunda é os credores receberem, né? Pessoas que estão esperando há quantos anos, né? Precatórios até antigos, poderem receber os valores devidos. Vamos reunir os líderes e decidir o que fazer com essa pauta federativa que será, como disse, prioritária. E essa primeira reunião de líderes do ano está marcada para 5 da tarde de hoje. Por que crianças ainda são vendidas e a preços mais baixos que animais? A pergunta é do ativista mundial contra o trabalho infantil e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Kailash Satyarthi. Ele que já esteve no Senado antes mesmo do prêmio e foi entrevistado no programa Cidadania da TV Senado, participou hoje de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O tema foi o combate ao trabalho escravo. Nos últimos 20 anos, cerca de 50 mil pessoas foram resgatadas de condições degradantes de trabalho no Brasil. Enquanto o Senado ainda se prepara para a abertura oficial do ano legislativo, um debate já acontece na Comissão de Direitos Humanos. Juristas, secretários de governo, ativistas e o Prêmio Nobel da Paz de 2014 vieram falar sobre a escravidão moderna. Kailash Satyarthi esteve à frente do resgate e reinserção social de mais de 80 mil crianças escravizadas na Índia. Essa é uma pergunta para o mundo inteiro. O que nos impede, apesar de todo o progresso e avanços que nós temos, por que tantas crianças são vendidas e compradas como animais? Aqui no Brasil, crianças e adolescentes também estão entre as pessoas encontradas em condições de trabalho degradantes, análogas à escravidão. Em 2015, mais de 1.000 trabalhadores, alguns deles estrangeiros, foram resgatados no país, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social. 257 estabelecimentos foram fiscalizados durante todo o ano passado. Em 90 deles, mais de um terço do total, foram encontradas irregularidades. 61% dos casos aconteceram nas cidades. A extração de minérios lidera o ranking de trabalho escravo no Brasil, com quase um terço dos casos. Logo atrás, vem a construção civil, seguida pela agricultura e pela pecuária. Quase a metade dos resgates aconteceu em Minas Gerais. O Maranhão vem em segundo lugar, bem mais atrás. Nos últimos 20 anos, quase 50 mil trabalhadores foram retirados dessa situação no país. Os lucros extraídos à custa da dignidade alheia, da saúde e muitas vezes da vida desses trabalhadores são exorbitantes. Estima a OIT que esses lucros são da ordem de 150 bilhões de dólares por ano. A ideia de pessoas acorrentadas ou forçadas a trabalhar sob a mira de uma arma é a imagem mais comum quando se pensa em trabalho escravo. Mas existem outras formas: a servidão por dívidas, jornada exaustiva ou condição degradante de trabalho, como alojamento precário ou até mesmo falta de água potável, também são consideradas formas contemporâneas de escravidão. Para nossa surpresa, esse serviço médico, na verdade, era um serviço veterinário. O gado era excepcionalmente bem tratado. Com relação aos trabalhadores, não tinham água para beber. Os participantes da audiência pública alertam que situações degradantes como essa podem deixar de ser consideradas trabalho escravo. Isso porque um projeto que está na pauta de votação do plenário, em regime de urgência, exclui da definição de trabalho escravo as jornadas exaustivas e as condições degradantes. Nós estamos falando de questões que afrontam a dignidade do trabalhador, questões que deixam de considerar a sua condição humana. Então, em razão disso, precisa de um tratamento diferenciado, precisa de uma sanção maior, porque, afinal de contas, estamos falando de uma realidade que não se justifica ainda mais em pleno século XXI perante um mundo pretensamente civilizado. O presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, ele vai receber os senadores junto com o nosso Kailash para poder processar também essa questão dessa discussão aqui.
Esta edição do Senado Agora está terminando. A partir das 2h15 da tarde, voltaremos com a programação especial da abertura dos trabalhos legislativos de 2016. Uma ótima tarde e continue com a nossa programação.